Lobisomem quando o folclore bate a porta da polícia. Pra você que não sabe, tá dando mole. Lobisomem, o nosso clássico besta de folclore nacional, né? Que pouca gente sabe, mas aqui no Brasil a gente lembra do cinema, né? A gente lembra do lobisomem americano em Londres, a gente lembra do Van Helsing, né? Que é aquele filme horroroso, mas que tem um lobisomem que o design que o pessoal lembra bastante, né? Não seja injusto com o Van Helsing. Não seja injusto. Não, com o Van Helsing não é tão ruim, não. No Drácula de Bram Stoker ele não. tá de boa. No Nosferatu, a versão que não pode ser processada aí tá de boa, né? Que é a versão do Van Helsing que não pode chamar Van Helsing, né? Mas o filme do Van Helsing, que o Wolverino é eu gosto. É legal. Eu gosto. É legal. Eu acho que assisti no cinema, cara. Quando eu era criança. O Van Helsing se transformando em lobisomem para brincar de Mortal Kombat com o Drácula transformado em morcegão. É ótimo, é bem trecheiro. Você tá se pegando a personagem. O Van Helsing não pode transformar em lobisomem. Caguei! Foda-se. Porrada foi maneira, a transformação foi show. Maneiro, me divertiu, pô. Tá bom. Então, temos aqui os lobisomens, para que pouca gente sabe, mas o lobisomem brasileiro, na verdade, ele é um amálgama de qualquer outro animal. Pode ser de lobo, mas pode ser de porco, que inclusive é a imagem mais comum do folclore antigo e clássico. O lobisomem brasileiro, ele é um porco-homem, por exemplo, né? Porco-homem? Pouca gente sabe disso, né? Mas qual é a questão, gente? O lobisomem de Sentinela do Sul, o que aconteceu? Na madrugada do dia 23 de janeiro de 2026, uma ocorrência, né? Então estamos falando de algo sério, uma ocorrência aconteceu, né? Inusitadamente, mobilizou a Brigada Militar de Sentinela do Sul, que é uma cidade que fica ali no Rio Grande do Sul, que é um excelente nome de cidade para RPG, né? Tem lobisomem, Sentinela. Eu amei! É muito bom esse nome. Eu falei assim, Sentinela do Sul, quem teve essa ideia brilhante? Cara, a ideia é que uma mulher ligou para a polícia afirmando que o indivíduo estava forçando a porta de sua casa. Só que quando eles chegam ao local, os policiais, né, não encontram ninguém. Então, pressionada, a mulher revelou que o verdadeiro motivo do seu medo era que, na verdade, o invasor era, segundo ela, um lobisomem. Cara, isso é muito realismo mágico brasileiro, hein, cara? O que não tem muita diferença se fosse um homem, né? Um homem forçando a porta dela e um lobisomem, pra mim é igual. Eu tenho medo igual. Então, Jay, essa mulher foi muito esperta, porque independente do que ela achou que viu, ela não meteu essa maluquice, porque provavelmente a polícia ia falar assim, trote, pô, nem vamos. Mas ela só foi pé no chão e falou assim, gente, tem alguém querendo invadir minha casa, tem um homem querendo invadir minha casa. Então a polícia, fazendo seu serviço, prontamente foi. E aí, se a polícia chega e vê o lobisomem, daí... Beleza. Aparece aquele lobisomem meme dançando. Para frente policiais. Mas se ela liga falando que tem um lobisomem na sua porta, provavelmente quem atendeu, na melhor das hipóteses, ela falou assim, tá bom, trotezinho essa hora, vou te quebrar teu galho, desliga. Então, pouquíssima em falar que não teve nada a ver com lobisomem, só contar quando os policiais perguntaram ao chegar no local. Sim. Eu tenho uma história de lobisomem que eu queria contar, não sei se eu já contei. De quando eu morava na Bahia. Eu morei na Bahia quando eu tinha, 7 anos. E, gente, 7 anos, a menina da Baixada Santista vai pra Bahia, tipo, recôncavo baiano, pro sertão. É lógico que eu fiquei lá 1 ano e falei assim, gente, é o seguinte, por que ninguém tá falando sobre lobisomens? Eu não tô entendendo. Eu virei pros meus primos, tipo, gente, porque eu nunca vi um lobisomem. Não tem lobisomem aqui. E eu tava numa parte, tipo, uma parte da minha família morava, que a gente chamava de cruzeiro. Então a gente passava por uma igreja gigantesca, onde tinha muita gente ia lá pra pagar promessa, etc. E eu tava perguntando se eu tava eu e meu primo à noite. E daí eu tava meio que de saco cheio, tipo, porra, não vi nada aqui. Não tem lobisomem, não tem fantasma de noite. Que palhaçada é essa? E daí, basicamente isso. E daí só tava eu e meu primo muito mais velho que eu, olhou assim pra minha cara, bicha burra do sul, eu vou assustar. Caraca, bicho, tu foi bem xenofóbica aí de 7 anos, Little J xenofóbica. Eu aprendi na marra, querido. Vocês caipiras aí que convivem com o lobisomem, pelo menos você achava que era de verdade, não que julgando. Não, eu achava que era de verdade. Não, eu achava que era de verdade e eu queria muito ver um. E daí o meu primo, pra me zoar,
tonhona essa daí. E a gente tava passando perto de uma plantação, daí ele falou assim, como assim não existe? Ele tá atrás da gente esse tempo inteiro. Mano, que eu chorei. E eu gritava. Cara, eu era esse primo, não é possível. É exatamente o que eu falaria. Eu chorei e gritava dele. Não, fica aí. Ele saiu correndo e eu tipo, não me deixa sozinho. O nome do meu primo era Minho. Eu não sei o nome dele, eu não lembro o nome dele, mas a gente chamava ele de Minho. E daí o Minho pegou e eu fiquei traumatizada. E daí eu descobri que, tipo, não existia esse tipo de coisa. Só o meu primo me zoando mesmo. E eu não vi um lobisomem, fiquei muito triste. Beleza, então... Não tem uma lenda? Como que é a lenda mesmo de nascimento de lobisomem? É o sétimo filho. Tem algumas variáveis, tem algumas variantes. Então, por exemplo, tem gente que fala que tem que ter as 6 primeiras filhas, mulheres, e o 7º filho tem que ser homem e ele tem que nascer numa lua cheia, sexta-feira 13, né? O que para mim... Além de ser o 7º, ainda tem que nascer numa noite, em algumas noites específicas, né? Exatamente. Então, assim, é bem variado, bem variado. Então, vai depender aí do local, né, que você nasce, né, da sua crença. Porque, geralmente, ele faz parte daquele tipo de folclore que não é algo que o homem branco surrupiou do indígena, né? Faz parte das lendas europeias, né? Uma migração que veio daqui, né? Então, e geralmente, quando é isso, é muito ligado à questão da maldição. Então, geralmente, tem algo a ver com você fazer alguma espécie de heresia, né? Então, a sexta-feira 13, né, teria esse ato simbólico disso aí, né? E aí, enfim, cada região vai defender o seu lobisomem, né? Eu já ouvi falar... Perdão, é que eu já ouvi falar que era como se fosse uma espécie de castigo para a mulher que estava tendo aqueles filhos. Que daí no 7º filho isso ia acontecer e meio que era para, enfim, castigá-la no caso, né? É o que eu já ouvi, pelo menos. Mas assim, não é necessário... A versão lobisomem, sim, é uma versão não brasileira, mas como você disse inicialmente, já tem histórias nativas aqui de homens que viram animais. Então, não necessariamente esse shifter, né, essa troca de homem-animal, animal-homem, é uma parada exclusiva da Europa ou dos Estados Unidos e tal. Só que, como aqui não tem o lobo cinza, né, o lobo cinzento, talvez o lobo ser específico é gringo, né, é uma parada gringa. Mas aqui tem as lendas dos outros animais. Mas tem umas diferenças aqui, que aqui o lobisomem, né, a gente lembra dos filmes de ficção, né, que o lobisomem se transforma em lobisomem se ele for mordido, arranhado, né, que é uma coisa bem desses filmes assim. Aqui não. Aqui você, de fato, precisa ter esse simbolismo anticristão dentro da coisa toda, e todo mundo fala que o lobisomem não é simplesmente um homem misturado como um animal, ou então uma pessoa que se transforma no animal. Aqui é dito que ele é feio e fedido, é algo que remonta a uma coisa meio abominável, meio macabra. Ele tem esse contexto, né? Como se fosse uma coisa que vai contra as leis de Deus, né? Então, não é simplesmente só um cara que se transforma num animal ou num híbrido, né? Você tem um pouco disso também, que vai fazer parte desse folclore católico, né? Eu falo folclore católico porque isso não tá no Vaticano, né? Pelo amor de Deus. Né? Inclusive, você sabe qual é a relação da história do lobisomem? Por que a prata é escolhida? Eu acho que a prata tem a ver com a pureza, né? É um minério, né, associado com magia, pureza, né? Não tem um lance desse? O lance da prata também, né? Por exemplo, a prata ela era usada antigamente para evitar que algumas comidas estragassem. De silver spoon, né? Colocar uma colher de prata na comida, né? No leite, então fazia aquele leite durar mais tempo. Então a prata tem esse lance de purificação. Né? E aí vai ter associação com a lua, dependendo das lendas. E aí a prata seria esse metal que iria eu ia falar pulverizar, ia purificar o corpo amaldiçoado, né? Então você, ao ferir o lobisomem com prata, você estaria purificando ele, tirando a maldição do corpo daquela pessoa. Boa. É muito interessante, né? Porque, de fato, quando essas lendas vão... O que eu fico mais abismado é que, apesar de eu não acreditar na maior parte dessas lendas folclóricas e tal, né? É folktale, né? Folklore, né? Histórias que o povo conta, né?
muita gente, principalmente do interior, fala que já se encontrou e já viram lobisomens, né? E não duvido dessas histórias, eu não duvido. Que foi o caso do meu psiquiatra. Porque uma vez ele tava me perguntando o que eu fazia da minha vida. E daí eu contando, eu tinha que contar o caso de que eu trabalhava com podcast. Que eu gravava um podcast. E ele perguntou, não, mas que tipo de podcast que você grava? Deu de casos insólitos. Dele, como assim casos insólitos? Eu falei assim, pô, alienígenas, lobisomens. Dele, lobisomens? Eu falei assim, sim, lobisomens. Ele, uma vez fui pro interior de não sei aonde e eu estava conversando com um caseiro de que o filho dele, que tinha sido morto, muito triste, era um lobisomem. E daí eu falei, você tá me zoando? Daí ele falou assim, não. E daí ele me contou toda a história. Você tá me zoando? Não. Meu psiquiatra, na minha consulta mensal. E daí ele contou toda a história. E assim, ele contou de um jeito... Então, assim, não, eu acredito mesmo, aconteceu e é incrível. E eu acho que as pessoas deveriam saber essa história, que eu fiquei, assim, fascinada. Eu adorei. Eu amo meu psiquiatra pra sempre. Mas esse rolê de que realmente as pessoas contam, dizem que já viram, ou então que tinha na família, é muito real mesmo. Perfeito. Já temos, inclusive, episódios do Mundo Freak Confidencial antigos, né? Gravamos, inclusive, com o Rodney Bukemi, né? Que fez algumas participações na época. A gente gravou uns 2 episódios. Eu nem sei quantos episódios a gente gravou, só sei que a gente gravou, é assunto que não acaba mais. Vai gravar com mineira, isso, né? Inclusive ele é um lobisomem. Brincadeira. Ele se transformou, né? Viu a lua cheia durante a gravação, para demonstrar todos os seus poderes. Cara, mas muito interessante, assim, né? Agora, o que levou essa mulher a fazer essa denúncia é algo que me deixa encafifado, né? Por que você vai, tipo assim, porque eu fico imaginando, pô, tá no escuro, alguém ou alguma coisa tenta arrombar a sua porta, né? A primeira coisa que eu penso é um ser humano. Só que o que faz ela acreditar que é um animal? Eu fico imaginando, talvez grunhidos, a força das batidas, as unhas, né? Aí eu fico pensando, tá, beleza, é um animal então, mas por que ela não pensou em um animal e pensou num lobisomem? Então isso é muito interessante, né? Se não for uma... E não parece uma pessoa boba, né? Porque ela deu essa engalbelada aí na polícia, por exemplo, né? Na hora de fazer a denúncia. Então não seria uma pessoa que eu imagino que seja... né? Mas não sei também, né? Não vou meter a mão no fogo por ninguém, mas... mas eu fiquei encafado com essa história aí. Então, galera de Sentinela do Sul, cuidado aí. Os lobbies a pergunta que fica é, será que existe... Se a pessoa ir em Sentinela do Sul e perguntar, vai ter um número significativo de pessoas que vão comentar, não, já vi história, minha mãe já viu, meu avô já viu. Será que é uma história comum da cidade ali, da região? Ou é a primeira vez que algo do tipo acontece, uma história do tipo acontece? Boa. Interessante. Mas eu queria só falar de uma frase que ficou excelente na pauta, que é a seguinte: a Brigada Militar de Sentinela do Sul. Mano, isso dá um nome de a Brigada Militar. Parece que é uma história de fantasia. Muito bom. Perfeito. Militar normal, gente. Não. Achei impactante. Vamos então para nossa próxima notícia. Porque aqui, gente, Varginha. Não, rapidinho, André. Agora que deixa eu voltar, então. Calma aí, desculpa. Eu fico imaginando. Agora eu vou imaginar um negócio que os ouvintes gostam, que é viajar na ideia. Imagina se cenário vocês dois. Brigada Militar chega lá, sei lá, 2 carros de polícia, 4 policiais. Eu imagino que não muito mais do que isso deve ter sido enviado. 4, talvez muito, 6 policiais. Chegaram lá e encontram uma criatura de 2 metros, peluda, estranha. Qual o procedimento, Andrei? Como que a autoridade policial de Sentinela do Sul iria reagir numa situação dessa? Cara, eu acho que a galera ia entrar de volta no carro e ir embora. Vai atirar? Não vai atirar. Acho que não atiraria. E tu, Andrei, o que tu acha? Tá achando que aqui é o Ice? Aqui não é Ice, não. Ai! Eu atiraria. Porque aqui é cabra macho. Macho. Assim, sendo do Rio de Janeiro, eu não sei como é que é a polícia no Rio Grande do Sul, nem especificamente na cidade de Sentinela do Sul. Mas aqui no Rio de Janeiro, o pessoal atira até em ser humano. Imagina se vê algo que eles não conhecem, com
toda certeza a polícia iria abrir fogo. Agora o lance é, a criatura iria, ao ser alvejada, fugir de dor, atacar de ódio? Não sabemos, mas fica aí a pergunta pro ouvinte. O que tu acha que a polícia faria caso encontrasse um lobisomem no local? Né? Iria meter bala ou iria falar, parado em nome da lei? Não sei, realmente. Parado em nome, caralho. Jesus, é o fucker and parado em sucker, né? Que porque... os policiais É porque você tem que pensar no seguinte, supondo a mulher ligou, aí digamos que os policiais chegaram, e aí supostamente o tal lobisomem estaria, sei lá, pulando o muro, saindo. Eu não sei como que é a casa, não sei se era direto porta pra rua, enfim. E aí o policial, assustado, abriria fogo de cara. E era um cara tipo Scooby-Doo, pô. Fantasiado de lobisomem. Aí mereceu tomar um tiro. É simples assim. Não, tudo bem. Qualquer local ia falar assim, o policial, cara que matei um cara fantasiado. Mas aí acho que esse policial mereceria até um refresco, né? Pô, né? Matou o cara, mas o cara estava pedindo. Ou o policial ia, pra evitar esse tipo de problema, ele ia falar, parado, vagabundo! E aí, se o lobisomem corresse, ele atiraria. Não sei, fica aí o pensamento. Eu só sei que eu adoraria ver fanfics dos nossos ouvintes da versão Rafael policial. Parado, vagabundo, pro lobisomem. É aí. Rafael até ficou em silêncio. Posso ir para a próxima notícia, Rafael? Ou você vai? Agora pode. Desculpa. Mais conjecturas. Fica à vontade. Fica à vontade.